Deputados de diferentes partidos e estados se unem para criar projeto de lei que tornará obrigatório a blockchain nos serviços públicos do Brasil. Gigante francesa de games, a Ubisoft, ela considera desenvolver aplicações em blockchain para seus futuros jogos. Relatório aponta que aumento considerável de presença feminina na indústria das criptomoedas e blockchain atinge novo recorde. E o estado do Rio Grande do Norte é o primeiro do Brasil a reconhecer a blockchain como certificado digital. Eu sou o Anderson Vieira e bem-vindo ao CryptoPoint, o seu programa semanal de notícias aqui do mercado digital. Vamos lá, vamos em frente, que como vocês viram, as notícias dessa semana estão muito interessantes. Um grupo de deputados federais de diversos partidos e estados protocolaram um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que, entre outros pontos, obriga todas as instâncias de administração pública do Brasil a promoverem a inovação com novas tecnologias, entre elas a blockchain. O PL 3443 de 2019 ela foi protocolada no dia 11 de junho na sessão de protocolos da Câmara dos Deputados. O projeto de lei é amplo e trata da prestação digital dos serviços públicos na administração pública, governo digital. Ele é assinado e foi apresentado pelo deputado federal Thiago Mitraldi, do Partido Novo de Minas Gerais, mas também é assinado por um grupo suprapartidário que reúne partidos políticos de diversas orientações políticas, entre direita e esquerda. Além de Mitraldi, o projeto de lei tem autoria de diversos deputados dos partidos Novo de São Paulo, PSB da Paraíba, PTB do Paraná, PPS do Rio de Janeiro, PSDB de Roraima, Novo do Rio de Janeiro, PV do Distrito Federal e PSB de Santa Catarina. O projeto de lei ainda não foi apresentado à mesa da Câmara dos Deputados, que determinará seu encaminhamento dentro da casa. Porém, caso seja aprovado, irá obrigar a União, Estados, Distrito Federal e municípios a aplicar novas tecnologias a fim de aprimorar os serviços prestados ao cidadão. Blockchain é citada em complementos nos artigos 3º e 9º, sendo que, no artigo 3º, os órgãos e entidades mencionados no artigo 1º observarão as seguintes diretrizes nas relações entre si e com os usuários dos serviços públicos. No artigo 9º, para contribuir com o alcance dos objetivos estabelecidos na estratégia de política de prestação digital dos serviços públicos, os órgãos e as entidades de que trata o artigo 1º desta lei. O projeto de lei não tem prazo para ser apreciado pelos demais deputados. Mesmo após a aprovação na Câmara, que não deve ocorrer este ano, o projeto de lei ainda precisa ser sancionado pelo Presidente da República. O CryptoPoint noticiou recentemente que os projetos de regulamentação para Bitcoin e criptomoedas no Brasil seguem sendo debatidos na Câmara. 2 comissões especiais serão formadas para julgar as propostas. O projeto deve passar pela Câmara e ainda precisa ser sancionado pelo Presidente da República. Isso pode levar algum tempo e provavelmente ainda não deve sair esse ano. De qualquer forma, aí é preciso pensar em instrumentos que consigam melhorar ainda mais e promovam com certeza a maior transparência nesse setor. A gigante francesa de videogames, a Ubisoft, ela estaria explorando o potencial da aplicação blockchain em seus jogos, como parte de uma estratégia para poder conquistar vantagens competitivas nessa indústria. A notícia ela foi publicada no diário financeiro francês Los Echos, lá no dia 11 de junho. Segundo informações divulgadas pelo jornal francês Les Echos na última terça-feira, 11 de junho, a Ubisoft, grande empresa de desenvolvimento de jogos de videogame, está procurando implementar a tecnologia blockchain em um futuro lançamento. Embora as especificidades sobre o uso da tecnologia pela companhia ainda não tenham sido divulgadas,
A expectativa é de que a Ubisoft tente vincular itens do jogo a tokens não fungíveis, os NFTs que existem fora do próprio jogo. Isso significa que os itens poderiam ser transportados de jogo para jogo e, potencialmente, poderiam ser também negociados em exchanges ou lojas externas. Os Non-Fungible Tokens, NFTs, são um padrão de tokens do que permite a criação de itens digitais únicos não copiáveis. Através dos NFTs você pode criar itens únicos de jogos como espadas, armas e armaduras, por exemplo. O mercado de videogames chegou a quase 140 bilhões de dólares movimentados em 2018, grande parte através de NFTs. A novidade causa uma disrupção no mercado de games. Até hoje, itens comprados dentro de determinado jogo somente podem serem negociados dentro do próprio jogo. A novidade possibilita a criação de mercados de itens digitais fora das plataformas originais. Um forte rompimento com as limitações da maioria das compras realizadas em jogos atualmente. Segundo a reportagem, o trabalho está em estágio avançado, mas nenhum outro detalhe foi mencionado sobre em qual jogo a tecnologia será apresentada, ou quando estará disponível. Com base no cronograma de lançamento de jogos da Ubisoft, Watch Dogs Legion parece se destacar como a escolha óbvia para a tecnologia, tendo como cenário uma Londres do futuro próximo. Em um país onde criptomoedas tomaram o espaço da libra britânica, Watch Dogs Legion poderia se beneficiar muito de itens colecionáveis baseados em blockchain, e se encaixaria perfeitamente na narrativa do jogo. No entanto, com várias séries clássicas sendo desenvolvidas pela empresa, incluindo Assassin's Creed, Far Cry e até Rainbow Six, fica difícil afirmar onde a tecnologia será utilizada. A reportagem francesa afirma que Ubisoft provavelmente irá alavancar sua tecnologia blockchain em um novo IP, para não atrapalhar suas propriedades já estabelecidas. A Ubisoft ainda não mencionou oficialmente qual implementação de blockchain será usada, mas um insider da empresa insinuou que a empresa estaria usando a rede Ethereum, o mesmo blockchain usado por vários jogos colecionáveis, como CryptoKitties e qualquer outro título da Ecomi. Esta é a primeira vez que tal sistema será implementado por um estúdio de jogos classe A. Agora é aguardar as novidades aí num futuro próximo. A indústria blockchain e criptomoedas sempre foi um universo, em sua maioria, masculina. Mas parece que aos poucos esse quadro está aí se revertendo, está mudando. Pelo menos é o que aponta um estudo aí em números divulgado pelo site da CoinDance. Segundo o relatório da página, o número de mulheres relacionadas às criptos, como investidoras ou profissionais da área, triplicou, passando de 3 para 9,9%. A participação das mulheres pode parecer pequena em 9,9%, mas o número é um grande avanço, pois representa crescimento de 300% em relação ao último ano, em que as mulheres do Bitcoin eram apenas 3% de todos os usuários. O avanço na adoção e popularização ainda está longe de atingir os níveis do fim de 2017, mas o aumento da presença das mulheres no mercado dá indícios de que o mercado está amadurecendo. Mulheres experientes estão encontrando casos de uso como reserva de valor, método de pagamento e método bancário alternativo. Se o ano de 2018 assistiu a uma ligeira queda no número de mulheres em cargos de liderança, em contrapartida com a alta de todos os tempos em 2017, quando elas compunham 6,4% dos CEOs da Fortune 500, há um número crescente de mulheres presentes nos membros de conselho de empresas da lista, com mais de 22% dos lugares sendo ocupados por elas. De campeãs de longa data como Amber Baldrich, Meltem Demirors e Komini Galipi, a pesos pesados como Elizabeth Stark, da Lightning Network, mais mulheres estão participando e liderando a conversa. É possível que o aumento no interesse das mulheres pelo Bitcoin também tenha sido ajudado pela aceitação mais ampla da tecnologia blockchain pelas grandes empresas. Não é mais um espaço não regulamentado e,
selvagem, se marcas como Microsoft e JP Morgan estão envolvidas de alguma forma. Em seguida, há mais mulheres na indústria de blockchain em geral, desde a gerente-geral da IBM Blockchain, Mario Yang, até a vice-presidente sênior de desenvolvimento corporativo da Ripple, Kaina Van Dijk. Em entrevista recente, a diretora do projeto Hyperledger, Marta Piekarska, falou sobre os desafios de se construir uma carreira em blockchain em um ambiente majoritariamente masculino, e como a presença feminina neste universo está intimamente relacionada à ideia principal do movimento, de criar uma rede sem discriminação, democrático e sem barreiras. A verdade, no entanto, é que o ecossistema das criptomoedas, da blockchain, elas precisam das mulheres. O crescimento, o amadurecimento e a consolidação das criptomoedas como uma forma de transacionar no dia a dia, ele depende em grande parte aí da participação feminina. Sem mulheres, o potencial da blockchain ele pode ter aí dificuldades em florescer. O estado do Rio Grande do Norte ele se tornou o primeiro do Brasil a reconhecer como válida a utilização da blockchain para certificado digital. O Estado ele criou uma lei sobre assinaturas digitais e fazer inveja em qualquer país. Segundo informou no início desta última semana, 10 de junho, o jornal Folha de São Paulo. De acordo com a publicação, agora empresas, microempreendedores e demais empresários podem usar soluções baseadas na cadeia de blocos para registrar a veracidade das informações de sua empresa. Desta forma, uma assinatura registrada em blockchain passa a ter valor jurídico e administrativo. Enquanto isso, no restante do país, as assinaturas digitais somente são válidas por meio da emissão do certificado digital, uma ferramenta centralizada que está disponível no Brasil desde 2001, após a criação da infraestrutura de chaves públicas brasileira, o chamado ICP Brasil. Segundo a publicação, a aceitação de blockchain foi possível por meio da aprovação da Lei 10.513, de maio de 2019, que passa a aceitar qualquer outro tipo de sistema capaz de demonstrar a unicidade da assinatura de uma instituição, especificamente detalhando que passam a ser aceitos modelos de criptografia de chave pública e privada verificadas por auditoria pública por base de dados comuns. É o que relata a lei. Aparentemente é um pequeno passo, mas é o início de um caminho que pode levar à digitalização dos serviços públicos e acabar com a burocracia, concretizando os ideais de tecnologia governamental. É o que disse o colunista Ronaldo Lemos. Noticiários recentes do mês de março. A desembargadora da 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Fernanda Gomes Camacho, considerou válido um registro de autenticidade armazenado em blockchain. A magistrada afirmou que a custódia das provas através da tecnologia hábil comprovar a veracidade da existência do conteúdo. Como a blockchain ela pode ser utilizada em diferentes tipos de gerenciamento de dados, empresários eles poderão integrar a tecnologia em seus negócios, Sendo assim, a participação das informações sobre a empresa ela poderá ser realizada através da tecnologia blockchain. Isso lá no estado do Rio Grande do Norte. Então, obrigado por assistir a esse vídeo de notícias até aqui no canal. Se você gostou dessas notícias, dessas informações, recomende para os seus amigos entusiastas em criptomoedas. Qualquer dúvida, qualquer sugestão e crítica construtiva, pode deixar aqui nos comentários. No mais, eu te desejo um forte abraço e que a gente se veja no próximo vídeo.